Olá, bom dia, saudações alvinegras e um ótimo feriadão para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando para saber as últimas novidades do time do Santos nessa segunda-feira, aqui na Baixada Santista, com o tempo nublado. E aí a gente vai falar muito sobre o que aconteceu ontem na derrota do Santos para a equipe do São Paulo pelo placar de 2-1. Bom, hoje, 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes, e hoje também a notícia triste para os católicos do falecimento do Papa Francisco, que acabou falecendo nesta madrugada por volta das 2h45, horário de Brasília, 7h45, horário da Itália. Faleceu, então, o Papa Francisco, e agora vai acontecer agora a escolha do novo Papa, né, para comandar os destinos da igreja. Mas é lógico que nós temos até correspondentes lá na Itália. O nosso comentarista Rogério Siqueira, daqui a pouco vai trazer para nós informações direto da Itália. Ele está ali passando alguns dias de férias e acabou acontecendo dele estar no dia do falecimento do Papa. Então ele vai fazer aí alguns vídeos e nós estaremos mostrando a partir do meio-dia no Baixada Esporte e também às 19h no Baixada Esporte, segunda edição, tá bom? Bom, meus amigos, o Santos acabou perdendo ontem, hein? Um jogo complicado para o time da Vila, né? Primeiro tempo muito ruim, a equipe não se encontrou na marcação, São Paulo teve as oportunidades de fazer os gols, a defesa mais uma vez falhando, marcação que deveria ser intensa, né? Como o próprio técnico interino César Sampaio e o seu auxiliar técnico Axel, dois jogadores que atuaram como volante nas suas equipes por onde passaram, os dois acabaram saindo do Santos, né? E a gente esperava que a equipe pudesse ter uma marcação mais rigorosa para cima dos atacantes do Tricolor, coisa que não aconteceu, e dois vacilos, o time acabou tomando aí 2 gols rápido demais, o que acabou complicando toda a estratégia de jogo que o Santos tinha feito durante os treinamentos para poder conseguir o resultado positivo fora de casa. O Santos aí disputando 5 partidas já no Campeonato Brasileiro e foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O time da Vila tem apenas 4 pontos, né, de 15 disputados, está em 17º colocado nesse momento, na zona de rebaixamento. É lógico que tem muita coisa para acontecer, né, pela frente. A diferença é de 1 ponto, 2 pontos, já sai dessa zona, mas o mais preocupante é que a equipe precisa melhorar, né? Precisa acabar colocando um pouco mais de intensidade na marcação. O ataque está tentando, mas também pouco está resolvendo. Fez aquele gol de pênalti, uma bobeira lá do jogador da equipe do São Paulo. O São Paulo também teve um pênalti a seu favor que não foi marcado. O Brasão derrubou o atacante dentro da área. Foi pênalti clamoroso que o VAR não chamou, o juiz também não viu, mas depois as emissoras de televisão e todos aqueles que estavam no entorno do gramado, as câmeras pegaram claramente uma penalidade máxima. Mas, enfim, são coisas que acontecem no futebol. Agora, o que a gente espera é que o Santos melhore, né? Nós temos aí apenas a partir de julho, início de agosto, para o Santos começar a pensar em contratações para reforçar principalmente a zaga e ver o que vai fazer no ataque, né? Como é que esse ataque vai melhorar. Agora, uma coisa, muita gente está reclamando, né? O porquê que o César Sampaio também não tira o Guilherme do time, né? E aí muita gente fala, pô, mas vai tirar o Guilherme, vai colocar o quê? O Gabriel Veron por ali? Quem é que ele vai colocar, né? Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que tudo na vida, às vezes, precisa de mudanças. Não importa se agora o Guilherme é artilheiro do time, ele teve até 2 oportunidades aí de finalização, mas ele não está vivendo uma boa fase. Será que não tem ninguém ali para mexer, para poder mudar o esquema tático? O Santos poderia ter mudado. Eu acho que a partir de agora, o Santos tem que pensar em uma outra formação tática. Esse esquema de 4-3-3 não está funcionando. O Santos tem que melhorar a qualidade no meio-campo, tem que dar mais
sustentação ali, fortalecimento na marcação. Por que o Santos não joga num 4-4-2, colocando mais um homem de marcação ali no meio? O Thomas Rincon como primeiro volante, ou o Pituca aparecendo por ali, enfim. Alguma coisa tem que ser feita, porque não adianta nada você colocar 3 atacantes e ter um meio-campo vulnerável e uma defesa sem proteção. E é isso que está acontecendo hoje com o Santos. Você pode muito bem jogar num 4-4-2, colocando ali na frente o Barreal fazendo o meio-campo também junto com o Schmidt, juntamente com o Thomas Rincon, e aí o Roleiser armando o time, e no ataque você pode colocar aí, né, mais um jogador ali, porque você tem um bom tempo também, você pode colocar o Roleiser aí jogando pela esquerda, com o Tiquinho lá no comando de ataque. Tira o Guilherme e coloca o Thomas Rincon ali no meio. Ou coloca o Pituca. Alguma coisa tem que ser feita para você melhorar a qualidade. E ontem eu gostei. Às vezes eu vinha até falando sobre o Roleiser, que o Roleiser estava devendo, né? Porque ele foi contratado como um jogador que iria resolver o problema. É lógico que a gente começa a ver que ele estava atuando em posição errada. Ele não é um ponta que trabalha só pelo lado. Ontem ele ficou solto no meio-campo, fazendo a função do Neymar, e foi destaque no time do Santos. Teve várias jogadas agudas de trabalhar a bola, fazer envolvimento com os companheiros, quer dizer, mostrou que a função dele não é jogar pela lateral, é jogar centralizado, sem marca, sem solto, para poder armar o Santos, e é ali que ele vai render mais. Então, me parece que a partir de agora, o César Sampaio encontrou a função do Roleiser e ele pode render muito mais ali naquele setor do que pelos lados. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar no próximo jogo contra a equipe do Red Bull, jogo que acontece na Vila Belmiro. Hoje é folga geral para a rapaziada e a partir de amanhã começa todo o trabalho envolvendo o time, visando esse compromisso importante em casa. O Red Bull Bragantino vem num crescente, né? Vitórias importantes vem conseguindo, é uma equipe que está trabalhando bem também, então vem para poder complicar a vida do Santos. E o Santos na Vila tem que ganhar de qualquer maneira. Bom, falando sobre Santos na Vila, Neymar que não joga, a diretoria do Santos agora começa a analisar o que vai acontecer daqui para frente. O Santos que não vai contar com o Neymar nos próximos jogos, porque o jogador continua em tratamento, tem problemas de musculação mesmo, essa contusão no músculo da coxa esquerda preocupa, porque é a segunda contusão no mesmo setor, não é no mesmo músculo, né, não, na mesma fibra, mas é na fibra lateral que também está dando problema. Então, ele precisa fortalecer esse lado aí, ver o que está acontecendo com ele, qual é o problema que ele está tendo. E isso daí, agora, vai demorar alguns jogos. Ele vai ficar, no mínimo, esse mês de abril fora do time, não deve jogar as próximas partidas do Santos, né? Até pela Copa do Brasil, o Santos joga no dia 30 contra a equipe do CRB na Vila. Ele deve ficar de fora nesse mês de abril, voltando, quem sabe, no início de maio ou só um pouco mais na frente. Mas também agora a gente tem, né, além do problema do Neymar, que a gente sabe que vai ter que aguardar, a boa notícia é o Zé Rafael, né? O Zé Rafael já está trabalhando com bola, já foi liberado para trabalhar com bola, ele vai passar por um outro exame com o médico que fez a cirurgia na sua coluna agora no dia 28, deve ser liberado totalmente, porque, pelas informações do Departamento Médico do Santos, ele está totalmente recuperado, só que precisa, né, da observação do médico que fez a cirurgia para saber como ele está mesmo e aí poder ser liberado 100% para poder trabalhar. E aí fica à disposição, a partir de maio, à disposição do técnico do time da Vila. Por falar em técnico, muita gente está comentando sobre a presença do César Sampaio com o Axel como auxiliar técnico, né? A diretoria está encontrando dificuldades para contratar um novo treinador. E, além dessa dificuldade, o Santos ainda está com problema de caixa, né? E
e está pagando agora a rescisão contratual do Caixinha, tem contas para pagar. E até agora, se você observar o desenvolvimento do César Sampaio, o César Sampaio já é uma pessoa, podemos até dizer, já é um treinador talhado. Por que talhado? O César Sampaio, ao longo da carreira dele como jogador, sempre foi um líder, né, nato das equipes por onde ele passou. Ele sempre foi capitão de todos os times por onde ele jogou. Depois que ele parou de jogar, ele começou a trabalhar como auxiliar técnico e acabou fazendo um bom trabalho na seleção brasileira e também com o técnico Tite. Ele mesmo fala, ele aprendeu muito e aprendeu mesmo. Hoje, o César Sampaio, com a tranquilidade dele e com a experiência que ele teve como auxiliar técnico, ele tem capacidade hoje de treinar, porque a experiência você só adquire trabalhando, né? Agora, se você tem uma maneira de trabalhar e você tem uma visão daquilo que você está fazendo, pelo aprendizado que você teve, se você tiver uma oportunidade, você pode colocar isso em prática e dar resultado. E o resultado só acontece você estando ali, nas 4 linhas e treinando o time. Eu acho que é isso que a diretoria do Santos agora está analisando. Porque o César Sampaio, sem dúvida nenhuma, pode ser o técnico titular do Santos hoje, permanente do Santos. Ele tem essa capacidade. Vamos ver o que acontece. Às vezes você fala, oh, será que o que ele faz de diferente, ou faz igual, ou faz com relação aos outros treinadores? O que os outros treinadores têm de diferente do César Sampaio? A experiência. Tudo bem, você pode até falar isso. Pô, o César Sampaio é novo. Ele está aí começando uma carreira agora. Aí tem outros treinadores experientes como treinador, mas ele tem experiência como auxiliar técnico do lado do treinador, né? O pensamento que o treinador realizava, ele estava ali observando, analisando, conversando, fazendo as trocas também junto com o técnico principal. Então, essa experiência ele vai poder colocar em prática agora no time do Santos. E tem ainda o Axel, que também foi treinador e é treinador. Ele está hoje nas categorias de base, como técnico, né, do Sub-16, mais auxiliar técnico do Sub-20. E ele conhece, porque já foi treinador também. Já teve passagem como treinador. Então, os dois ali podem muito bem resolver o problema do Santos. É só dar essa oportunidade e eles conseguir fazer o trabalho, aquilo que eles pensam, né, para colocar em prática nesse time. O time do Santos é aquelas coisas todas? Não é. Precisa ainda de reforço. Quer dizer, qualquer treinador que chegar pode encontrar a mesma dificuldade que o César Sampaio hoje está encontrando. Então, eu ainda acredito que a diretoria deva estar analisando esse aspecto. Essa oportunidade que você está dando para uma pessoa, para um jovem ainda na carreira, mas que tem capacidade e pode evoluir muito como técnico. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com o César Sampaio. A última informação, o Santos fechou o patrocínio na 7K, né, patrocínio Master na camisa, vai ganhar aí 55 milhões por ano, num contrato de 2 anos, o Santos acabou fechando, e com isso agora fechou o ciclo de contratações na camisa, fechando, porque saiu a Blazer, né, todo mundo, o Santos estava negociando com a 9Bet, acabou não acontecendo o acordo, porque a própria 9Bet está falando que o Santos estava leiloando aquele espaço, e era isso mesmo que estava acontecendo, né? Porque o CEO do Santos, o Pedro Martins, estava negociando com 3 empresas, né? E aí estava passando aqui, ó, aquele lá está me dando mais, aquele está me dando mais. Bom, a 9Bet saiu fora e, por sorte, o Santos acabou fechando aí com a 7K. Não sabemos se o valor é um valor bom, né, com relação ao patrocínio. Me parece que algumas pessoas acham que o Santos pegou pouco ali, 55 milhões por ano, né? Onde você tem outros patrocinadores aí, outras camisas, né, como a camisa do Corinthians, do Palmeiras, né, que estão recebendo aí para cima de 100 milhões, né, de patrocínio por ano, e o Santos pegou apenas 55 milhões. Alguns acham que a negociação
com o Pedro Martins foi muito aquém daquilo que o Santos poderia ganhar, né? Mas é aquele negócio, um cara que não tem experiência, né? Uma pessoa que assumiu o CEO do Santos sem nenhuma experiência forte, porque todos os dois lugares que ele trabalhou, ele fracassou, e aí veio aqui para o Santos, a pedido do presidente da Federação Paulista de Futebol, mesmo porque é um acordo entre o presidente e o pai dele, que é prefeito lá de Araraquara, e também do Bertolucci, que é amigo do pai dele e também é dono da Ferroviária. Então, tem sempre uns acordos, né, dentro do futebol, politicamente, né, correto para alguns e para outros não, e é por isso que o seu Pedro Martins está como CEO do Santos nesse exato momento. Porque se fizer o teste de capacidade, por onde que ele passou até agora, não conseguiu produzir absolutamente nada. Aí no Santos já deu alguns tiros no pé, vamos ver daqui para frente o que acontece. Uma coisa é certa, já pediram a cabeça dele, por tudo aquilo que ele acabou fazendo aí na última coletiva, outros problemas que ele já, até com relação ao Caixinha, criticando a diretoria, né? Dizendo que a diretoria não deveria ter mandado embora o Caixinha, pegou muito mal isso daí, porque ele foi voto vencido e ficou chateado e acabou criticando o grupo gestor. Agora, resta saber daqui para frente o que ele vai fazer. Tomara que o Santos, né, consiga desenvolver os trabalhos, porque até agora, meu amigo, você não viu mudanças nenhuma na Vila Belmiro. Ele veio para isso, para fazer mudanças, só que até agora não mudou absolutamente nada. Bom, meus amigos, acompanhe o Baixada Esporte primeira edição, que acontece às 12 horas, e o Baixada Esporte segunda edição, que acontece às 19 horas, para saber tudo mais sobre o time da Vila Belmiro. Tem um ótimo feriadão, qualquer momento pintou notícia, eu estaria de volta, e você nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, participando, dando aquele like para que a gente possa cada vez mais divulgar as coisas do Santos para o Brasil e para o mundo inteiro, para os torcedores que nos acompanham. E não esquece de fazer a inscrição no nosso canal para você concorrer à camisa do Santos, hein? Eu vou sortear a camisa, bateu 27 mil número de inscritos, eu estarei sorteando mais uma camisa do time da Vila. Por isso, eu conto com você, você participando sempre aqui conosco no Baixada Esporte. Um forte abraço e até logo mais. Arquibancada vibrando, adrenalina